E no vídeo de hoje... Olá, Palusa. Eveco. Pauretone Pauduco. Cinderola. Novagina. Foi descoberto quem ajudou o Erika Hilton a ganhar a presidência da Comissão do Direito das Mulheres. Foi descoberto o cara que foi ali, ó, fez uma falcatruazinha, né? Ajudou a Erika Hilton e, para surpresa de vocês, é um homem religioso, um pastor, né? O Antony de Paula. Quem diria que um servo de Deus iria ser a favor e apoiar uma pessoa que veio biologicamente homem, representar as mulheres? Olha só que maravilhoso! Então fica comigo nesse vídeo que vamos entender um pouquinho mais e o que aconteceu com esse pastor. Consequência veio após apoio a Erika Hilton. Igreja destitui Antony de Paula do cargo de pastor. O que você acha disso? Bom, eu acho que é mais do que justo, não é mesmo? Porque se você vive de acordo ali com as coisas que Jesus ensinou, que Deus ensinou e tudo mais, que homem é homem, mulher é mulher, você não pode apoiar uma coisa dessa, né? Você não pode ir contra a criação de Deus do que é certo e é isso. Então tá mais do que certo. Não tem como ter um pastor desse à frente de uma congregação, de uma igreja, se ele apoia uma coisa que, segundo a Bíblia, segundo Deus ou Jesus, como você queira, não está correto, não está certo. E agora nós vamos ver o vídeo. Luiz Inácio Lula da Silva, filho de Dona Lindor, eu quero lhe abençoar. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Presidente, eu não tenho ouro e não tenho prata, disse o apóstolo Pedro, mas o que eu tenho eu dou. E eu queria, em nome de Jesus, nesse momento, abençoar o senhor, orar pelo senhor. E pedir que Deus me ilumine, que Deus me guarde, que Deus me proteja, porque eu creio que quando a gente ora pelo presidente, a gente está abençoando toda a nação. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E queremos, nesse momento, como igreja do Senhor, abençoá-lo. Independentemente, Senhor, de campo partidário. Não, nós somos a igreja. A igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda. A igreja pertence ao Senhor Jesus. E nós queremos ministrar sobre a saúde do presidente, a tua bênção, sobre a família do presidente, a tua bênção, sobre o governo do presidente Lula, a sua bênção, porque se ele for abençoado, a nação inteira será abençoada. O Senhor tem cuidado dele. Se revele para ele. Se mostre para ele, Senhor. Mostre que o Senhor tem um plano com ele. Que o Senhor tem um projeto lindo na vida dele. E que a cada dia, Senhor, as suas direções sejam de acordo com o seu querer e com a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que a política está polarizada, mas a igreja ela não pode fazer parte dessa polarização. Nós somos de mundos diferentes. O senhor é de esquerda, eu sou de direita, o senhor é de linha progressista, eu sou de linha conservadora, mas uma coisa nos une nesse momento, é querer fazer o bem às pessoas. Portanto, presidente, eu quero lhe agradecer, em nome da comunidade evangélica, por todos os gestos que ao longo desses seus governos o senhor... Não dá pra continuar assistindo isso, não dá. Falar que ele é de direita, que o Lula é de esquerda, a única coisa que une os dois é que os dois querem o bem da população, que os dois querem fazer o bem. Não dá pra ouvir isso. Que absurdo, que raiva. Um pastor de igreja que diz ser de Deus, que diz seguir os princípios, apoiando, apertando a mão, abençoando, orando por um ser desprezível desse, que faz sua população passar pela miséria, passar fome, passar por situações difíceis, terror físico, terror psicológico, tudo que a gente passa no nosso dia a dia, o medo da gente sair sem saber se vai voltar, o medo da gente sair com os nossos pertences e voltar sem nada. Olha, tanta coisa que esse pastor vem dizer que os dois ali se unem porque querem o bem do próximo. Que pastor lixo! Porque aqui a questão é o ser humano lixo, podre. Só quem se une à esquerda, principalmente ao Lula, só pode ser um lixo tão desprezível quanto alguém que é do bem, que é de direita, conservador. Não vai nem chegar ao ponto de apertar a mão desse nojento. Eu sou de direita e conservadora e eu jamais iria estar do lado de um ser tão desprezível e que acaba todos os dias com a paz e com o sossego do cidadão. Não tem como. Então esse pastor não é, primeiro que já não é pastor. Primeiro que já não é servo de Deus, que servo de Deus se unir a uma desgraça dessa, tá mais para servo de outra coisa. Já não é. É um lixo desprezível que usa do seu cargo de religião, de pastor, para tentar mostrar que é uma boa pessoa, mas não é.
Olha, difícil assistir esse vídeo, difícil, porque eu ouvi tanta merda aqui, tanta baboseira saindo da boca de alguém que diz ser do bem. Olha, o Lula também já tentou dessas, né? Ir pra igreja, ficar ali tudo bonitinho pro povo achar que ele é de Deus, que ele é conservador, bonitinho, coisa toda. Só que depois tava dizendo, né? O povo da esquerda tava dizendo que a igreja nada mais é do que uma máfia. Estavam descendo o pau na igreja. Então, tudo são negócios, essa é a verdade. E esse pastor é um lixo, não pode nem ser pastor, ele deveria perder o cargo, não pode ser pastor, não pode ser considerado, porque nunca foi, isso é um Judas. Olha, difícil, tá? E aqui nós vamos ver o vídeo desse ser desprezível tanto quanto o Lula. Por aí que o Ottoni votou para que a Erika Hilton se tornasse presidente da Comissão da Mulher. Olha que absurdo. Deixa eu te explicar. Eu faço parte da Frente Parlamentar Evangélica e nós nos organizamos para que os membros ou os suplentes da Comissão da Mulher, e eu sou suplente da Comissão da Mulher, tentássemos impedir que a Erika Hilton se tornasse presidente da Comissão da Mulher. Então, nos organizamos da seguinte forma: ninguém dá presença para que não haja quórum. Mas teve quórum, então nós vamos votar em branco. Então ficou decidido. Se der quórum, vota em branco. A gente viu no vídeo mais cedo que a deputada disse que os votos que foram em branco, que seriam contra o Erika Hilton estar à frente da presidência representando as mulheres, deveria ser considerado voto de rejeição, ou seja, não queremos o Erika Hilton na presidência representando as mulheres ali na comissão das mulheres. E os outros 10 votos seriam a favor. Votos de feministas, esquerdistas seriam a favor o Erika Hilton ser colocado como representante das mulheres na comissão ali da presidência das mulheres. E ele está dizendo que ele votou branco, ou seja, o voto dele seria um voto de rejeição contra o Erika Hilton. Mas como a gente viu aí no vídeo anterior, ele estava ali como o melhor amiguinho do Lula, né? Até abençoando o Lula, né? Um capeta abençoando outro capeta, não sei como que é isso, mas ele deve saber. Falando aí que o fato de ele ser de direita e o Lula de esquerda, o que une eles é querer o bem da população, e ainda fez votos ao Lula dizendo que todos esses anos que o Lula esteve no poder, ele fez bem para a população. Escutando esse discurso de tudo que ele falou pro Lula, e agora ele vindo dizer que foi contra o Erika Hilton ter ganho, qual é a conclusão que vocês tiram disso? Será mesmo que ele tá falando a verdade, sendo que ele se tornou o melhor amigo do Lula? O Judas, né? Esse ficou melhor amiguinho do Lula. Tava ali, ó, que nem melhores amigos. Aí vocês vão acreditar que ele votou contra o Erika Hilton? Vocês vão acreditar? Ou vocês acham que ele só tá falando isso daí pra não ficar mal ali com o povinho da igreja? Já deixa nos comentários que eu quero saber. Naquele momento, eu fui chamado para presidir a sessão da Câmara, conforme você está vendo aí no vídeo. Na quarta-feira, eu estava presidindo. São 2h40, Rádio Câmara e TV Câmara passam a transmitir a sessão plenária de hoje, que está começando agora, sob a presidência do deputado Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro. Enquanto a votação estava acontecendo. Como a gente pode votar de forma remota, sem estar lá no plenário, e eu estava presidindo a sessão, acontece que a minha assessoria disse: deputado, está na hora de votar. Conforme combinado, eu votei em branco. Só que, na verdade, já era uma segunda votação. E nessa segunda votação, era para se abster, não era para votar em nada. Era para tentar não dar quórum novamente. Eu não sabia. Votei em branco. Votei em Erika Hilton. Votei em branco, achando que era a primeira votação. Só que nós combinamos, nós não vamos dar o quórum. Porque ainda que nós votássemos contra, na segunda votação, nós ajudaríamos o quórum. Então nós combinamos entre todos nós. Só que, infelizmente, uma pessoa aí, que eu não vou dizer que foi desavisada, porque estava sabendo de tudo, se confundiu na votação. E aí acabou votando, ainda que votando contra Erika Hilton, só que ajudou no quórum. E por ter ajudado no quórum, simplesmente perdemos a nossa estratégia. A nossa estratégia foi toda frustrada. E essa pessoa, infelizmente, é uma pessoa que se diz conservadora, que é o Ottoni de Paula. Então, o Ottoni de Paula, infelizmente, foi determinante, sim, como muitos estão dizendo, e é verdade, para que o quórum fosse atingido. Tanto que nós só votamos depois do quórum ter sido atingido. Até para deixar claro os votos de cada um. Certo? E aí, esses homens, um deles é o pastor Ottoni de Paula. Eu soube que ele parece que está com problemas no partido dele e na congregação lá, né? Porque ele é pastor, porque foi quem deu quórum para Erika Hilton poder ser presidente da comissão.
o deputado Ottoni de Paula, do MDB pelo Rio de Janeiro, para quem não sabe, é pastor da Igreja Ministério de Avivamento Apostólico do Caminho, cuja sigla é MAC, M-A-A-C, e foi destituído do cargo por causa desse suposto vacilo inadmissível. Pois é, meu povo, então parece que o lobo em pele de cordeiro foi descoberto, né? E ele veio dizer que, eu me confundi, eu não sabia, achei que era a primeira votação. E aí vem a deputada e fala, ele sabia de tudo, vem fingir que não sabia quando ele sabia, né? Então o povo tinha uma estratégia de não votar em um homem de peruca, e claro que um cara conservador, um pastor de Deus e tudo mais, não iria ser a favor disso, porque isso é totalmente errado, tanto na visão religiosa quanto na visão de sociedade mesmo, de que um homem representa a mulher. Não existe uma coisa dessa. Aí ele vem aqui chorar na internet para ver se ele fica bem com o povo da igreja, agora que ele perdeu o posto de pastor, né? Ele vem tentar se reerguer, o Judas, né? Sim, ele ajudou propositalmente o Ericson Hilton a tomar o lugar das mulheres. Então agora saiu o rosto e vocês estão descobrindo quem era o Judas no meio de todo o povo. Olha só, quem diria, hein? Um pastor colocou um homem no lugar das mulheres. É o fim do mundo mesmo.